Bom dia, graças a Deus mais uma oportunidade que nós estamos tendo esta manhã de estarmos juntos, podendo cultuar ao nosso Deus, único digno e merecedor de toda a honra, toda a glória. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã um texto da palavra de Deus registrado na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13, quando nos diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio
e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secas a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Bendito Deus e Pai, graças damos ao Senhor por nos conceder nesta manhã a oportunidade, ó Deus, de podermos ler a Tua palavra. E reconhecido, ó Deus, que somos limitados e dependentes de Ti, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, esteja visitando cada um dos Teus servos e servas que neste momento agora estão também diante do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levando cativo os nossos pensamentos, de maneira que, ó Deus, o Senhor nesta manhã esteja ministrando a cura, restaurando vida, restaurando os relacionamentos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos ao Senhor, Deus, para que a Tua graça esteja, ó Deus, sendo manifestada a favor do Teu povo, nesta cidade e espalhado pelos cantos desta terra. Ó Pai querido, nós suplicamos pela Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecendo. Amém. A Epístola de Pedro tem um contexto de irmãos que estavam vivendo em uma perseguição. Amados, e diante desse texto, nos falando de santidade, falando de mudança de vida e incentivo a permanecer na presença de Deus, nos traz à mente de projetos que, para ser bem executado, precisam ser bem analisados, porque projeto, trazendo o exemplo de uma construção de uma casa, precisa haver ali um projeto estrutural, arquitetônico, elétrico, hidráulico e etc. E para que esse projeto seja bem executado, tem que haver um anteprojeto onde vão se aperfeiçoar detalhes, onde poderá ser corrigido. Por mais simples que pareça, precisa ser revisto para que possa então ser agradável, ser perfeito.
Quando o projeto ele é bem elaborado, ele é estudado, é isto que espera-se. Há condições então de ser executado algo que vá ser satisfatório. Assim sendo, qualquer empreendimento que tenha um bom projeto terá êxito. Na vida espiritual não é diferente. Projetos estão presentes também na vida de Deus. Para com a vida com Deus, é preciso nós entendermos que em Cristo nós somos feitos novas criaturas. As pessoas que às vezes vivem um ano todo diante de uma mesmice, de uma rotina de vida, e quando chega ao final do ano ela se propõe a fazer uma mudança. Projeta-se um ano de sucesso depois de ter fracassado em alguns aspectos. E isso é importante, mas muitas vezes não há uma perseverança, não há uma determinação de mudança, não há verdadeiramente uma consistência nesse novo projeto. Contudo, essa epístola que acabamos de ler, nós encontramos veemente recomendação apostólica para que os cristãos não desanimassem em face às perseguições que estavam sofrendo, em face às adversidades e aquela vida de pecado que tivera outrora, das quais foram praticadas ainda no tempo de ignorância. E esse tempo de ignorância era aquele o qual eles viviam distante do projeto de Deus em suas vidas. Era o tempo do paganismo, tempo daqueles que, pela ignorância, desconheciam um Deus que é amor, um Deus que ama. Os cristãos estavam num ambiente onde existia discriminação, muita humilhação, onde existia muita insegurança. E diante dessa situação, nesta epístola, Pedro mostra justamente a vida dos imigrantes, ou seja, dos peregrinos, dos estrangeiros, conforme diz o verso 17. A parte final vai dizer assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo da vossa peregrinação. É um tempo que tem que entender que haver esse temor. Os cristãos em terras estrangeiras estavam sendo desafiados agora a viver uma nova vida e a permanecer firme na fé e fraternalmente unidos e com a esperança somente em Deus. É preciso afirmar que este texto apresenta de modo bem claro um código cristão da santidade. Portanto, esse novo projeto de vida precisa ser vivido de modo eficaz nesse tempo de tantas dificuldades. Convido você a pensar comigo nesta manhã sobre um novo projeto de vida. Implicações desse novo projeto de vida. Em primeiro lugar, a primeira implicação desse novo projeto de vida impõe uma ruptura com a vida de fracasso. O verso 13 e 14 nos diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O texto em que lemos
é enfático ao apresentar a exortação para que os cristãos não se amoldassem às paixões que tinham anteriormente. Ou seja, uma vez libertado por Cristo, nada de voltar à vida antiga. Aqui a vida anterior, isto é, a vida sem Cristo, é caracterizada por ignorância. O verso 13 vai falar dessa ignorância. Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora foi revelada a eles a graça de Deus. O mundo pagão, ele estava sempre afirmando que era impossível conhecer Deus, ou conhecer a Deus. Para eles, Deus era um mistério, um poder, mas nunca amor e graça. Não havia esperança, especialmente nos momentos de aflição. Este estado de ignorância pode ser visto em vários textos. E você pode, quem sabe, anotá-los e com mais tempo, quem sabe, refletir. Atos, capítulo 17, versículo 30, Efésios, capítulo 4, verso 18, e primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5. Amado, é interessante observar que essa ruptura com a vida de fracasso, muitas vezes as pessoas estão vivendo essa ignorância, não entendendo a graça, a misericórdia do Senhor e o amor desse Deus presente, um Deus que vem ao encontro do homem. Mas nós vemos também nesse texto lido que é necessário uma ruptura com a vida de fracasso, porque quando se não há os desejos carnais. O verso 14 vai falar: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não se amoldeis, não se volte naquela forma. A palavra de Deus vai dizer, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Para que nós venhamos fazer diferente. Não venhamos nos amoldar às paixões, mas que nós possamos provar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Amado, as paixões, o que era muito comum no mundo pagão, há uma distração, há uma ocupação quando se não há o temor de Deus, quando não se há uma reverência diante de Deus, é ocupar-se a sua vida com as coisas que são transitórias, são passageiras, e cada um de nós temos em nosso ser um vazio que somente é preenchido com a presença de Deus. Portanto, quando as pessoas se amoldam às paixões do pecado, elas tão somente continuam vazias, satisfazendo tão somente os desejos da carne. Mas o texto vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente. Há informações de que na Grécia e em Roma haviam muitas orgias, e muitos desses que agora são novos convertidos desta igreja, que veio desse mundo, estavam olhando ou tentando ser atraído novamente para esta vida. E às vezes, amado, nós não compreendemos a necessidade quando Cristo diz que nós precisamos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 19, verso 26, quando o Senhor ali vai libertar a vida de Ló e a sua família, a sua mulher olha para trás, desobedecendo a palavra do Senhor, e o texto diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Demas, companheiro de Paulo, alguém que estava
com ele em muitas das suas jornadas, chegou a um certo ponto que ele se deixou levar pela vida que tivera outrora. E ele então abandonou o ministério, abandonou Paulo. Está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 10. Pedro fala então sobre a triste volta, a qual é comparada a um cão que volta ao seu próprio vômito. Que coisa horrível, irmão. Alguém que já esteve então sujo, agora lavado, voltar-se àquele lamaçal do pecado. Nós vemos então que a palavra do Senhor nos vai estimular a viver na dependência de Deus, viver na dependência de Cristo, pois os cristãos autênticos têm de ser daqueles que não retrocedem, em Hebreus capítulo 10, verso 36 a 39. Aquele que tem uma vida nova em Cristo Jesus, ele rompe de uma vez por toda com as ações pecaminosas anteriormente praticadas e caminha de modo desembaraçado, olhando tão somente para a cruz de Cristo, olhando tão somente para esse Deus que satisfaz todo o nosso anseio, satisfaz todo o nosso ser. Mas em segundo lugar, uma segunda implicação, um novo projeto de vida, exige uma vida de santidade. O verso 15 e 16 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Este novo projeto de vida está intimamente ligado à vida de santidade. O que Pedro destaca no verso 16: ser santo é viver de modo separado para Deus. Aqui a santidade está fundamentada na santidade de Deus. Segundo é santo aquele que vos chamou. Isto pode ser encontrado também no livro de Levítico, no capítulo 11, a partir do verso 44. Aqui está a grande responsabilidade do cristão, pois o termo santo, em seu sentido original, quer ainda falar sobre ser diferente. Esse ser diferente é amplo demais, é muito vasto, mas delimitando, nós podemos dizer que o cristão é a pessoa eleita por Deus e que possui uma eternidade com Ele. Esta diferença deve ser evidenciada na maneira de falar, pensar, agir, trabalhar, etc. É preciso viver de modo equilibrado por causa da santidade de Deus em nós. A ação poderosa do Espírito Santo em nós transforma nossas vidas e traz purificação. Sua influência nos espiritualiza, tornando-nos seres diferentes, seres espirituais, aqueles que vivem pela fé, aqueles que não são guiados mais pela vista, por aquilo que tem nas mãos. Aquele que vive na plenitude do Espírito Santo vive uma vida santificada. É oportuno lembrar que esta santificação é um processo sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Amado, segundo o escritor Matthew Henry, a santidade completa, ela é desejo e dever de todo cristão. E há uma dupla regra de santidade quanto à sua extensão
ela deve ser universal. Precisamos entender que a santidade em Deus que nós devemos vivenciar, ela é em todo momento. É quando nós estamos sozinhos em casa, quando nós estamos no templo, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na rua. Não tem um limite, não tem um lugar. Há pessoas, que dizem que se porta de uma maneira em determinado local porque não tem ninguém. Esquece de que Deus está presente. E de que Deus não somente está presente vendo o exterior, mas Deus está vendo o coração. Mas também, amado, quanto ao seu padrão, devemos ser santo tal como Deus é. O texto diz isso: sede santo porque eu sou santo. O padrão nosso de santidade é o próprio Deus. Então, amado, isso nos faz compreender que aquela vida promíscua, uma vida que leva um duplo sentido, uma vida de interpretação dentro da igreja, não pode persistir. Uma vez que fomos resgatados, regenerados, então, amado, agora nós temos que viver esta vida de santidade, porque aquele que nos arregimentou é Deus e Ele é santo. É preciso aspirar por chegar ao estado divino de santidade. Será que a sua vida está nesse sentido, caminhando com Deus, querendo ser santo como Deus é santo? Precisamos, amados, estar nos perguntando, porque os dias que estamos vivendo de tanto entretenimento, de tanta motivação para se fazer muitas coisas, e das muitas coisas que temos visto as pessoas fazerem, não mais se importar com Deus, porque Deus não está se importando com o povo. Diante desta pandemia, diante dessas crise política, econômica que temos enfrentado, há muitos que dizem que Deus abandonou o povo, mas nós não cansamos de dizer: Deus está no controle, Deus não deixou de ser Deus, Ele é Senhor, Deus continua no mesmo lugar, amado. Um novo projeto de vida traz, em terceiro lugar, uma outra implicação: requer vida de amor fraternal. O verso 22 a 25 nos diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui Pedro apresenta este novo projeto de vida, colocando o amor fraternal como algo indispensável. A grande marca da vida com Deus é o amor. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que você pode fazer todas as coisas, mas se não tiver amor, nada adianta. E ele vai expressar que você pode dar até os seus bens, o seu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém. Se isso não for por amor a Deus, não vale nada. É preciso demonstrar este amor, pois ele é fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22. O amor, amado, que nós precisamos demonstrar fraternalmente é o amor do Espírito Santo em nós, um amor que age sem interesse próprio, um amor que não busca os seus próprios interesses,
um amor que vive mesmo sofrendo dano. E este amor, amado, tem sido tão escasso nos nossos dias. É fato que nós temos visto, muitas pessoas que não têm, podemos dizer assim, uma vida ativa, um compromisso genuíno com Deus, não tem uma vida de santidade e muitas vezes tem se solidarizado com outras pessoas, sendo solidário em fazer shows, alegando estar ajudando outros e ajudam mesmo, mas por trás disso nós temos visto pelos meios de comunicação que há um jogo de interesse, há um ganho, e muitas vezes pessoas são aplaudidas, pessoas estão sendo reconhecidas como alguém que está ajudando, mas que ajuda é essa quando você também busca o seu interesse? É triste lá fora isso acontecer, mas é mais triste eu e você, amado, como igreja de Cristo, agirmos assim, nos portarmos assim, ajudar outros pensando em nós. Precisamos, amado, rever que amor é esse ao próximo. Que amor é esse ao próximo? Nós amamos a Deus através do amor aos outros, um amor sincero e verdadeiro. E o Senhor, Ele vai dizer isto dos 2 grandes mandamentos, de amar Ele acima de todas as coisas, toda a alma, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. O próprio apóstolo disse: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Ainda na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8. Na Bíblia Vida Nova, há uma exposição interessante sobre o verso 22. No que diz respeito ao amor fraternal, ela vai dizer, quando o texto diz, da fonte, a alma purificada, tendo purificado a vossa alma. Esse amor fraternal, amado, ele é manifestado quando a sua alma é purificada, ou seja, quando você foi alcançado pela graça de Cristo, quando você deixou aquela vida de fracasso, quando você agora almeja uma vida de santidade, quando você então propõe viver com temor e tremor diante de Deus. Agora então você vai viver esse amor verdadeiro. Mas ela diz mais, a sua natureza, ainda seguindo o verso 22. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, com entusiasmo, com empolgação, vibrando. Quão triste é quando você aperta a mão de alguém, você dá um abraço em alguém, que é aquele abraço de rejeição, que é aquele abraço de afasta. Embora nós estamos vivendo, tempos de estar afastados uns dos outros, mas tem muita gente, amado, que está afastado do coração. O coração deles não estão ligados uns com os outros. O seu coração não está ligado em Deus e por isso então tem essa frieza, tem essa lacuna. E nós precisamos estar ocupados com o Espírito Santo para que quando nós olharmos uns aos outros, quando nós falarmos uns com os outros, isso possa transmitir sinceridade, integridade, amor. A exortação ao amor fraternal é mandamento. A palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, assim diz a palavra do Senhor: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
oportuno, amado, observar essa característica, essa marca da igreja, porque há muitos que se fazem ação social, há muitos que se intitulam que ajudam os outros, que ajudam, que fazem aquilo e acontece, mas, amado, a característica é amor. Se não tem esse amor, não é discípulo de Cristo. Assim a palavra nos diz. Falar de amor ao inimigo ou aos homens é ilusão. E não falamos do amor nos círculos mais íntimos da Irmandade. Quantas vezes as pessoas falam de amor ou dizem que ama aqueles que estão lá fora, aquele que lhe causou um dano, mas muitas vezes dentro da sua própria família, dentro do seu meio de convívio, não demonstra esse amor. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos aqueles convites: vá lá em casa, fale de Deus, fale do amor de Deus para minha família, porque eles não me ouvem. Mas eles vão te ouvir. Amado, a pergunta é: como você tem vivido Cristo dentro da sua casa? Muitas vezes não tem vivido Cristo como você deveria viver. E é por isso que muitas vezes você não consegue demonstrar Cristo na sua vida e as pessoas não te ouvem. Quando a palavra do Senhor diz que o profeta não tem honra na sua casa, não é nesse contexto. Porque nós precisamos ser testemunho, primeiro em Jerusalém, primeiro é dentro de casa, depois Samaria, depois Judéia e até os confins do mundo. Então, primeiro é dentro de casa, irmãos. Quando as pessoas não compreendem isso e querem ser testemunho lá fora primeiro, está errado. E Deus tem nos dado essa oportunidade de ficar em casa, de passar tempo com os filhos, com a esposa, com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Então é tempo precioso, amado, que não cabe lugar para lamentar, mas de gratidão, de agradecer a Deus, porque quantas vezes as pessoas que têm filhos saíam de casa e voltavam as crianças dormindo, porque passou o dia todo fora. Mas agora não. Quanto tempo tem e teve nesses dias de poder acariciar, de brincar com seu filho? Nós precisamos, amado, pensar nesse amor que primeiro deve começar dentro de casa. Mas diante dessa fortíssima exortação, é triste ver nas igrejas pessoas deixando de lado a prática que é a máxima do Evangelho. Em muitas comunidades e relacionamentos falta amor, comunhão, amizade, comunicação e espírito de solidariedade. O pecado tem promovido a separação de muitos, mas com a ajuda de Deus e com o poder e com o passar do tempo, esse relacionamento quebrados poderão ser consertados. Pois aquele que vive este novo projeto de vida em Cristo precisa amar o seu próximo. E mesmo que para isso seja doloroso, chega a ponto de dizer: eu não consigo, eu não dou conta, é aí que Deus vai entrar na causa. Porque Ele é aquele que fortalece, Ele é aquele do qual vem a nossa vitória. Então, amado, por mais que você esteja vivendo assim, quem sabe com o seu projeto do início do ano frustrado, mas há uma oportunidade que Deus tem te dado de um novo projeto. A gente ouve muito nesses dias de que nós temos que reaprender a conviver com essa situação, mas se reaprendermos a conviver com essa situação fora do projeto de Deus, nós vamos continuar errando. Um novo projeto de vida que precisamos traçar precisa ser um projeto de Deus. E o projeto de Deus para a nossa vida é romper com toda a vida de pecado, romper com toda a vida de fracasso, de derrota.
encarar que Deus é o nosso padrão de santidade, entender que a nossa vida precisa ser esse referencial de santidade, porque nós somos cidadãos dos céus, e que esse novo projeto de vida requer também uma vida fraternal, um amor fraternal, um amor sincero. Portanto, amado, que Deus possa abençoar a sua vida. Para que isso aconteça, o espírito de perdão e reconciliação não pode faltar. Portanto, procure amar mais o seu próximo, incondicionalmente. Procure viver Cristo na sua vida, porque esse é o projeto de Deus para você. Que Deus te abençoe, nós estaremos orando. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta manhã, por esta família, pelo teu povo reunido em adoração, em exaltação ao Senhor. Pedimos ao Senhor, que és o nosso mestre por excelência, que venha nos trazer, ó Deus, à mente essas lições, implicações, ó Deus, de uma vida com um projeto novo, mas um projeto novo do qual o Senhor é que deve estruturar em nós. Deus, em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, a nossa vida viver aquém da vontade do Senhor. Que o Senhor entre com a provisão na vida de cada um, daqueles que diante dessas circunstâncias estão, ó Deus, estressados, ansiosos, deprimidos. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja consolando, confortando os corações e reanimando a tua igreja, para que possa compreender o chamado do Senhor, para que possa compreender o tempo em que nós estamos vivendo. É um tempo de um projeto novo, mas no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, agradecemos ao Senhor pelas esposas, pelos maridos, pela família. Agradecemos ao Senhor pela liderança da igreja. Agradecemos ao Senhor por aquele que está tendo a oportunidade, ó Deus, de estar conosco nesta manhã. Nós te louvamos, nós te bendizemos com ações de graça e perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.